Olá, seja muito bem-vindo à Academia No Code. No vídeo de hoje, nós vamos desenvolver uma landing page de vendas. Se você está iniciando na internet e quer vender o seu produto, o seu serviço, ou até mesmo disponibilizar um produto para o seu usuário, você vai precisar de uma landing page. A landing page é uma página com um objetivo único, e o nosso objetivo de hoje é vender um produto. No vídeo de hoje, nós vamos abordar alguns tópicos específicos. Nós vamos desenvolver seções separadoras para dar destaque aí ao seu site. Vamos desenvolver chamadas para ação dentro da sua página e uma seção de oferta totalmente customizada. Mas antes da gente partir para a mão na massa, eu tenho dois avisos importantes para te dar. O primeiro aviso é que a Academia No Code está com um serviço de assinatura de conteúdo totalmente gratuito e que nesse serviço você receberá conteúdos exclusivos semanalmente e uma vez por mês eu vou te enviar um template para você poder aí implementar com um Elementor totalmente de graça. O segundo aviso é que se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se e dê o like para poder continuar assistindo conteúdos como esse. Agora bora lá para a mão na massa. Então bacana, pessoal, a gente está aqui no painel de administrador do WordPress e para quem não sabe como chegar aqui no painel de administrador do WordPress, eu tenho dois vídeos no canal mostrando como eu instalo o WordPress, tanto no seu servidor, no seu site de hospedagem ou localmente. Então vou deixar aqui nas opções desse vídeo para você ter acesso de como instalar o WordPress. Então bora iniciar aqui o nosso desenvolvimento da nossa página landing page de vendas. Para poder criar uma página aqui dentro do WordPress, a gente vem aqui no menu lateral, aqui na esquerda, e clica em Páginas. O WordPress ele vai encaminhar a gente aqui para a seção, para uma lista de páginas, todas as páginas que eu já criei aqui no WordPress, E a gente vai criar uma nova página clicando em Adicionar Nova. Aí o WordPress ele já encaminhou aqui para a gente para uma página aqui de criar uma página nova. Eu vou botar aqui landing page e vou publicar. Eu sempre gosto já de publicar a minha página, deixar ela publicada. Legal? Logo depois que eu publiquei, eu vou editar com o Elementor. Cliquei aqui no botão de editar com o Elementor. O Elementor vai preparar todo o ambiente e vai direcionar a gente aí para o painel aqui, no o que eu gosto de chamar aqui nosso ambiente de trabalho do WordPress. Bacana, eu tô com o Hello Team do Elementor aqui instalado, então aqui, veja aqui em cima ele tá com esse Academia No Code, aqui também tá o nome da minha página. Eu não quero isso, eu vou querer limpar aí o nosso ambiente de trabalho, e para fazer isso, eu vou vir aqui no menu aqui inferior em configurações, nessa engrenagemzinha, vou clicar, eu vou trocar o layout da página de default para Elementor Canvas. Bacana. Vou atualizar, aí note aqui que ele já criou o nosso ambiente de trabalho aqui, o nosso canvas em branco para a gente poder já trabalhar em cima. Só que tem mais uma coisa que eu quero alterar aqui nas configurações gerais da nossa página. A nossa página, aqui a nossa landing page, ela vai ter um fundo preto, para poder dar mais destaque aqui aos nossos itens que eu vou colocar. Então para trocar esse fundo, eu venho novamente aqui em configurações na engrenagem, e ao invés de eu mexer em configurações, eu vou na aba estilo. Aqui na aba estilo, a gente vai encontrar o tipo de fundo clássico, a gente clica aqui em clássico e troca a cor, clicando aqui nesse widgetzinho. Então aqui a cor do fundo, eu vou botar preto. Vou atualizar. E ele já pegou aqui a nossa cor preta. Legal, né? Agora sim a gente está apto a iniciar o desenvolvimento com as nossas seções. Para adicionar uma seção, basta eu clicar nesse botãozinho aqui, e aqui o Elementor ele vai me dar um set de estrutura de seções. Eu vou querer aqui adicionar a seção com uma coluna somente. Beleza, ele já inseriu aqui. Agora, eu vou querer alterar o fundo dessa seção. Mas eu vou querer inserir uma imagem no fundo. E para fazer isso, é super simples. Eu clico aqui ou nessa abinha Editar Seção, ou eu venho com o botão direito e Editar Seção. Note que aqui na esquerda ele já abriu aqui o nosso menu de editar seção. Eu vou vir aqui em estilo, vou alterar o tipo de fundo, clicar em clássico. Ao invés de trocar a cor, eu vou escolher uma imagem. Legal. Vou escolher essa imagem, inserir mídia. Agora tem algumas configurações que a gente tem que prestar atenção aqui quando a gente está trabalhando com imagens de fundo. Essa minha imagem eu não quero repetir, então eu venho aqui na opção repetir
não repetir. O tamanho, eu vou querer o preenchimento completo. Note que nada mudou. Para a gente ver essa imagem com o tamanho total da seção, ou a seção com o tamanho total da imagem, né, a gente volta aqui em Layout, vem aqui em Altura e ajustar a tela. Pronto. Aqui ele já ajustou a tela, o tamanho todo aqui da tela. Vamos atualizar, para deixar sempre a nossa página atualizada, né? Caso dê algum problema, a gente já tem a nossa página atualizada. Bacana. Agora eu vou querer inserir a nossa logo aí da nossa marca, né? Então, para inserir aqui, eu vou inserir uma seção interna, só que eu vou querer uma coluna somente. Então eu vou excluir essa coluna da esquerda, clicando com o botão direito, excluir. Note que aqui agora eu tenho uma coluna somente no meio. Eu volto aqui para o nosso menu principal, vou até em imagem, clico e arrasto. Simples assim. Vou escolher uma imagem. A imagem que eu quero é essa aqui. Selecionei, cliquei em inserir imagem. Bacana. Note que aqui a imagem está no meio, né? Eu vou querer alinhar ela à esquerda. Então eu venho aqui, aqui nessa opção de alinhamento e vou alinhar à esquerda. Bacana. Vou atualizar. Enquanto atualiza, pessoal, notem que tá meio esquisito, né? Aqui a nossa coluna ela tá centralizada bem no meio aqui da nossa seção. E eu quero que essa coluna ela fique aqui superior. Então eu volto aqui na nossa seção. A posição da coluna eu vou alterar para superior. Bacana. Aqui ele já inseriu aqui pra gente na posição superior. Vou atualizar e tá aqui feita a nossa seção, a primeira seção, né? Mas note que ainda está muito vazio aqui, né? Eu vou preencher aqui com uma headline chamativa, né? Já que é uma página de vendas, então ela tem que ter uma headline, tem que ter uma chamada para ação. Então, para isso, a gente vai inserir uma headline aqui. E como é que eu faço no Elementor? Simples. Eu volto aqui no nosso menu principal. Eu vou querer escolher uma seção interna aqui, cliquei e arrasto aqui para baixo. Também essa seção ela vai conter somente uma coluna, então aqui eu vou deixar somente uma coluna. Eu vou querer inserir um título aqui no meio. Então eu volto aqui para o nosso menu principal, clico em título, arrasto e solto aqui dentro. Opa! E solto aqui dentro. Agora eu vou querer alterar aqui o conteúdo. Vou alterar esse conteúdo, porém eu também vou alterar aqui o estilo. Primeiro, eu vou trocar aqui a tag HTML, né, de um H2 para H1. Vou deixar ela mais chamativa, isso vai fazer sentido também para o SEO. Legal. Agora eu vou aqui na aba Estilo e vou querer mudar aqui um pouco o estilo. Primeiro, a primeira opção que aparece para a gente é a cor do texto. Eu vou alterar aqui para branco. E logo abaixo aqui tem a tipografia. Aqui eu vou escolher uma fonte do tamanho 60. Legal. Vou atualizar. Bacana. Agora a gente já tem a nossa headline, a nossa logo aqui e a nossa seção aqui. Tá ficando bem legal. Logo aqui abaixo, eu vou querer inserir uma outra instrução, né, uma outra descrição. Então eu volto aqui no nosso menu principal. Eu vou querer agora inserir um texto aqui abaixo. Porém, eu vou inserir outra seção interna aqui para poder encapsular bem as coisas, entendeu, pessoal? Então eu venho aqui, excluo, porque eu quero uma seção com uma coluna somente, e dentro dessa seção eu vou inserir o nosso componente de texto. Clicou e arrastou aqui, super simples. Beleza, tenho aqui o meu texto, agora eu vou alterar aqui um pouco do meu estilo, né? Então eu vou aqui na aba Estilo, a cor do texto, vou alterar para a cor do texto. Legal. Só que ainda está muito pequeno, né? Vou alterar a tipografia, vou alterar aqui a tipografia, vou deixar o peso 400, mas o tamanho da fonte eu vou aumentar para 25. Bacana. Vou atualizar. Muito legal. Aqui, pessoal, eu estou achando que está muito colado essas duas seções aqui. Então eu venho aqui, volto aqui, vou em avançado. Eu vou querer dar um padding, né, um espaçamento superior de 50 padding. Aí, ó. Legal. Já está mais suave de enxergar aqui os nossos componentes. Muito bacana, né, pessoal? Agora, a gente vai para a nossa primeira call to action. Então, o nosso componente, que é o nosso próximo componente, que vai ser uma call to action, vai ser um botão. Então, para inserir um botão também aqui, eu volto aqui no nosso menu principal,
vou inserir mais uma seção interna. Eu gosto de trabalhar com as seções internas para poder encapsular todos os componentes corretamente. Vou excluir aqui a coluna. Agora, aqui dentro dessa seção interna, eu vou inserir o botão. Agora, eu vou querer mexer um pouco nesse botão. Veja que ele está pequeno, está com uma cor que a gente não quer. Então eu vou, primeiro, alterar aqui a label, né, o texto desse botão. Eu vou botar comprar agora. Legal. E agora eu vou querer aumentar o tamanho desse botão. Eu vou querer um botão extra grande, bem grande. Então agora a gente vai até a aba Estilo para poder modificar aí um pouco do estilo. A tipografia aqui, pessoal, eu vou manter o mesmo, eu só vou alterar o peso para 800. Vou deixar ele mais grossinho aqui, beleza? A cor do texto eu vou querer preto. E o fundo eu vou utilizar uma cor especial. Colo essa cor, é um verde mais chamativo. Agora, pessoal, eu quero alterar a sombra aqui do botão, para deixar ele meio com um efeito de luminosidade. Então, para fazer isso, eu venho aqui na sombra do bloco, venho em cor, eu vou soltar a mesma cor, para ele ter a sombra vai ter a mesma cor. E aqui eu vou deixar em borrar 10, em espalhar eu vou botar para 4, para ele para espalhar melhor aqui esse contorno, né, essa sombra. Bacana. Aqui a gente já tem o nosso botão Call to Action, né, que é comprar agora, ele vai direcionar a gente para a oferta de fato. Mas depois a gente vai ver como eu vou linkar esse botão para a oferta. Então bacana, pessoal. Aqui já está pronta a nossa primeira sessão, né, primeira sessão aí do nosso site. Eu poderia dar um espaçamento também aqui nessa sessão. Então eu venho aqui e venho aqui no nosso padding superior, vou dar um espaçamento de 50 para ele dar um espaçamento melhor aqui nesse botão. Bacana, muito legal, já está feito aqui a nossa primeira sessão. Vou atualizar, muito legal, né, pessoal? Tem alguns componentes aqui. Dando continuidade, agora a gente vai criar aqui, agora a gente vai criar uma seção que vai separar, vai ser uma seção separadora aí, né? Ela vai separar outras seções e vai dar um destaque maior aí. Enquanto a pessoa estiver rolando, ela vai dar um destaque maior aí nas seções. Então bora lá construir. Para construir essa seção, eu vou adicionar uma nova seção, venho aqui, de uma coluna mesmo. Aqui dentro, eu vou querer inserir uma seção interna novamente. Então eu venho aqui no nosso menu principal básico, clico aqui na seção interna e arrasto aqui para dentro. Vou manter as duas colunas, que eu vou precisar dessas duas colunas para poder desenvolver essa seção. Aqui, agora no fundo da nossa seção, eu vou querer alterar. Eu volto aqui na nossa seção, editar a seção, ou eu venho com o botão direito e editar a seção aqui. Bacana. Na tab aqui, né, na nossa abinha de estilo, eu vou querer alterar o tipo de fundo. Então eu venho aqui na opção de fundo, o tipo de fundo clássico, eu vou alterar a cor. Clico aqui em cor, quero alterar para esse laranja aqui para dar mais destaque. Bacana, né? Agora aqui, a gente volta para a seção interna e eu vou querer adicionar um componente de título aqui. Então eu pego aqui o título, solto aqui dentro, e aqui altero o nosso conteúdo. Agora eu vou querer alterar o estilo desse título aqui. Então, para poder alterar, primeiramente eu vou vir no alinhamento e vou centralizar ele. Eu estou gostando dessa fonte e também do tamanho. Eu vou alterar somente a cor. Para alterar a cor, a gente vem na aba aqui de estilo, na cor de texto, a gente vai mudar para preto. Pronto. Já está simples aqui e objetivo. Legal, né, pessoal? Aqui na direita, eu vou querer alterar uma imagem. Então, para inserir uma imagem, eu venho aqui, clico em imagem, arrasto, pronto. Aqui está a nossa imagem. Agora, para escolher uma imagem, eu venho aqui no nosso menu da imagem, né? Escolher uma imagem. Vamos escolher uma imagem. A imagem que eu vou escolher, pessoal, é essa imagem aqui. Então eu vou inserir a mídia. Bacana. Já está pronto aqui o nosso componente separador aí para dar destaque à nossa página. Só uma coisa aqui, um detalhe, que eu vou querer alterar. Essa coluna, pessoal, note que o conteúdo dela está alinhado aqui superior. Então eu vou querer alinhar esse conteúdo ao centro. Para fazer isso, eu venho aqui na nossa coluna
e venho em Layout, na aba Layout. Note que tem uma opção aqui de alinhamento vertical. Eu vou querer alterar para o meio. Legal. Já alterou aqui, a gente atualiza. E está feita aí a nossa seção separadora de destaque, né? Ela dá um destaque maior porque ela contrasta aí com as cores do site, do tema do site, e contrasta aí com o fundo preto. Muito legal. Então bora lá para a nossa próxima seção. Para desenvolver a nossa próxima seção, a gente vai clicar em selecionar aqui uma estrutura, né, de seção. A gente vai usar a seção de uma coluna somente. Então para a gente poder alterar aqui o estilo dessa nossa seção, a gente vem aqui até a abinha estilo, vou mudar aqui a cor, eu vou querer usar essa cor. O tamanho eu também vou querer modificar aqui, eu vou mudar para um 60, bacana. E também vou querer alinhar ela ao centro aqui. Então para fazer isso a gente volta aqui na aba conteúdo e no alinhamento eu vou centralizar. Pronto, está feito aqui o título da nossa seção. Agora eu vou querer inserir aqui alguns componentes, né, visuais aí para o nosso produto, para fazer sentido, para mostrar mais credibilidade do produto e etc. Então bora lá. Para a gente poder adicionar essa seção, a gente volta aqui no nosso menu principal, vamos adicionar uma seção interna. Bacana. Nessa seção interna, ela vai conter dois componentes, um componente visual de imagem e uma descrição dessa imagem. Então bora adicionar aqui a nossa imagem, clica em imagem e arrasta, e a gente já tem aqui o nosso componente de imagem. Vamos selecionar aqui uma imagem. Vou selecionar essa imagem, bacana. E agora aqui abaixo, eu vou querer inserir um componente de título. Então eu venho aqui, dentro da nossa coluna, e vou inserir aqui o nosso componente. Aqui é o nosso conteúdo. Eu vim aqui em estilo, na cor do texto, eu vou querer esse texto em branco. Eu vou diminuir só um pouco aqui o tamanho. Vou botar aqui em 25. Vou voltar em conteúdo e vou alinhar ao centro. Muito bacana, né, pessoal? Agora, eu já tenho esse componente aqui que eu criei, então eu vou querer utilizar o mesmo estilo. E como eu vou recriar, eu vou duplicar aqui todas as colunas, eu vou, ao invés de criar novamente do zero, eu só vou duplicar aqui as nossas colunas. Então para fazer isso, eu venho aqui no cantinho e clico na coluna, duplicar. Bacana. Vou excluir essa coluna e pronto. Eu já tenho aqui duas colunas. Agora eu venho só aqui, vou alterar essa imagem, vou escolher essa imagem. Vou alterar aqui o conteúdo também. Vou alterar aqui o conteúdo. Eu vou querer inserir mais um componente desse, mas não na mesma linha. Eu vou inserir aqui numa linha diferente. Então, para eu pegar o mesmo estilo aqui do nosso componente, eu vou duplicar essa seção inteira. Note que ele duplicou. Eu vou excluir aqui uma coluna. Eu quero justamente nessa estrutura, mas com conteúdo diferente. Então, eu vou inserir essa imagem com esse conteúdo. Legal, só que eu esqueci de alterar aqui o título da nossa seção. Então eu venho aqui, clico aqui em cima, venho aqui na nossa caixinha na lateral e pronto. Tenho aqui o pontos-chave, né, que é explicando aí como que esse suplemento aí que a gente está vendendo, esse produto que a gente está vendendo, ele trata, né? Beleza. Só que eu estou achando que essa seção está muito espremida, então eu vou dar um padding, né, um espaçamento na seção toda. Eu vou vir aqui, clicar na nossa seção, ou em editar, seção aqui com o botão direito, venho aqui até o avançado, venho aqui em padding, eu vou desvincular os valores, que eu quero usar somente dois valores aí do quadrado, né, do retângulo. Então eu venho aqui em superior e inferior. Beleza, agora ele já está aqui com espaçamento melhor, está melhor de visualizar aqui a nossa seção. E está pronta a nossa seção aí dos pontos chaves aí do nosso produto. Está ficando muito legal aqui a nossa página. Então, para dar continuidade aqui na nossa página, a gente vem aqui e adiciona uma nova seção. A seção ela vai conter uma coluna somente. E aqui eu vou falar um pouco da tecnologia aí desse produto. Então, para fazer isso, eu venho no nosso menu principal aqui, na seção interna,
eu vou arrastar uma seção interna aqui para dentro, vou excluir aqui a nossa coluna, agora a gente tem uma seção interna, e dentro dessa seção interna eu vou querer adicionar um título para a seção. Só que a nossa página ela já tem um padrão de título de seções, que é esse padrão aqui. Então para fazer isso, para eu não criar novamente do zero, eu vou vir aqui e vou duplicar esse título. Depois eu venho e arrasto aqui para dentro da nossa seção interna. Pontos chaves aqui. Só que aqui eu não quero escrever pontos chaves. Eu quero escrever tecnologia inovadora. Bacana, né, pessoal? Pronto. Aqui é um hackzinho para você ter mais agilidade no seu desenvolvimento. Aí aqui abaixo eu quero inserir uma descrição. Então para isso, novamente, pessoal, eu vou inserir uma seção interna aqui abaixo. Bacana. Vou excluir essa aqui, essa coluna. Vou inserir agora aqui, pessoal, ao invés de um título, eu vou inserir um texto. Está aqui o nosso conteúdo. Eu vou alterar duas coisas nesse conteúdo aqui, pessoal. Primeiro, eu venho aqui em estilo, eu vou querer centralizar esse nosso conteúdo. Também vou alterar aqui a cor do conteúdo. Então eu venho aqui em cor de texto, vou alterar para branco. Opa. Tá aí. Eu vou querer também alterar aqui, pessoal, o tamanho da linha. Estou achando que a linha está muito colada aqui. Então eu venho em tipografia. A altura da linha, eu vou botar 1.6. Aí, para deixar melhor. Vou atualizar, beleza. Aqui está o início da nossa nova seção aqui, tecnologia inovadora. Aqui abaixo eu vou botar mais uma prova, né? Uma prova aí, esse é um componente aí das páginas de marketing, né? Sempre lembrando que no marketing, em vendas, é muito importante você ter provas sociais, provas de que aquilo funciona. Então aqui eu vou inserir mais um conteúdo aqui de provas. Então para fazer isso, eu venho aqui. Então beleza, logo aqui abaixo a gente vai querer inserir uma seção interna. Então eu venho aqui, crio a nossa seção interna. Bacana. Eu vou deixar aqui com duas colunas porque eu vou querer usar duas colunas mesmo, pessoal. Então, esse componente aqui também vai ser um componente visual com uma imagem e um título. Vocês vão entender. Então, primeiramente aqui eu quero inserir um título. Eu volto aqui no nosso menu principal. Vou inserir um título. Legal, né, pessoal? Só que agora eu quero dar um estilo aqui para esse título. Então eu vou centralizar aqui o nosso título e vou alterar aqui a cor desse título, selecionando aqui a cor do texto e colando aqui essa cor. Eu vou querer essa cor laranja, vou atualizar. E logo aqui embaixo, pessoal, eu vou querer adicionar uma imagem. Então eu volto aqui no nosso menu principal, clico em imagem, vou até aqui, solto aqui embaixo uma imagem, e para alterar a imagem, eu volto aqui e escolho uma imagem. Eu vou escolher essa imagem aqui, que é a nossa imagem de antes, e está aí feito o nosso componente aí de antes. Então, logo que eu tenho um componente de antes, eu vou querer ter um componente de depois. Então, para eu fazer isso de modo ágil, para eu poder ter agilidade aqui no desenvolvimento, eu venho aqui e duplico essa coluna. Vou excluir essa aqui, que está sobrando. Bacana. Agora eu venho aqui, escrevo depois e vou alterar essa imagem aqui também. Eu vou botar depois. Bacana. Então agora a gente tem aqui o nosso componente de prova, que é o antes e o depois. Tá ficando muito legal aqui. Só tá faltando uma coisinha para essa sessão para a gente poder finalizar. Essa sessão aqui, ela vai conter uma call to action também, em forma de botão. Então para eu fazer isso, eu venho aqui, adiciono mais uma seção interna, aqui abaixo. Legal. Vai ser uma seção que vai possuir somente uma coluna, então eu não vou precisar de uma coluna. Ela vai possuir um botão com o mesmo estilo que a gente já criou lá no início. Então, para eu não criar tudo do zero, eu vou vir aqui, vou clicar aqui, duplicar esse botão e vou arrastar esse botão até a nossa seção interna. Legal, já está aqui o nosso botão. A única diferença que tem esse botão é o alinhamento dele, que eu vou centralizar esse botão,
E também vou dar um espaçamento aqui superior nessa seção para ele ficar descolado aí, né? Então a gente, para fazer esse espaçamento, a gente vem aqui na seção, na abinha avançado, a gente desvincula aqui os valores e no superior a gente vai botar 50 para dar um espaçamento. Bacana, né, pessoal? Agora a gente vai vir aqui na seção, vamos voltar aqui na seção, para a gente dar um espaçamento na seção em si. Então voltamos aqui na seção, vamos em avançado, vamos desvincular aqui os valores, volto aqui na inicial, vou dar uns 50, e na inferior eu também vou dar uns 50. Então ele vai dar um espaçamento de 50 aqui px em cima, e vai dar 50 pixels aqui embaixo também. E tá aí feita a nossa nova seção aqui de comparação, né? Muito legal. Muito bacana. A nossa próxima seção vai ser a seção de oferta de fato, né? Que a gente vai vender. Para isso, eu vou querer dar um destaque aqui inicial para a nossa seção. Então, para poder criar essa seção de destaque, eu venho aqui, crio uma nova seção com uma coluna somente. Eu vou criar aqui, como sempre, uma seção interna de uma coluna somente. Então eu venho aqui. Aqui dentro dessa coluna, eu vou querer inserir um título. Então eu venho aqui e insiro um título. Esse título, pessoal, ele vai ser um H1, para poder fazer sentido aí para o SEO. Então escolha o seu pacote embaixo. Eu vou centralizar aqui em alinhamento. Vou centralizar. Volto aqui em estilo. A cor, pessoal, dessa fonte aqui, ela vai ser preta. Porém, o fundo, para poder dar um destaque, como eu falei, eu vou escolher uma outra cor. Então eu volto aqui na nossa seção, venho aqui em estilo, no tipo de fundo clássico, a cor eu vou alterar para essa cor aqui. Volto aqui na nossa seção interna para poder alterar a cor de texto. Então eu venho aqui na opção de texto, e vou querer escolher aí a cor preta. Já a tipografia, eu vou querer alterar o tamanho. Vou querer 60, para deixar bem grandão mesmo. Então tá aqui a nossa seção de destaque para separar aí a nossa oferta. Agora a gente vai criar a seção de oferta em si. Então para fazer isso, eu venho aqui e adiciono mais uma seção de uma coluna somente. E dentro dessa seção, eu vou querer inserir uma seção interna para sempre encapsular aí os nossos componentes e deixar eles bem sólidos aí no nosso template, no nosso layout. Essa seção interna aqui, essa coluna, eu vou querer alterar a cor da coluna para poder dar um destaque aí. Você vai entender o porquê. Então eu venho aqui, bem no cantinho, e clico em editar coluna, ou eu clico na coluna e vou alterar aqui o estilo e o tipo de fundo clássico. Eu vou alterar a cor de fundo. Vou botar uma cor branca. Aí. Aqui dentro, pessoal, eu vou querer inserir o conteúdo aí da nossa seção de oferta. Para fazer isso, super simples. Então o primeiro componente que eu vou inserir aí na nossa seção vai ser um componente de título. Eu venho aqui, solto o componente de título. Eu vou querer centralizar esse componente e vou alterar o estilo do título. Eu venho aqui na aba estilo, a gente vai usar essa cor aqui. Essa cor aqui. Bacana. Dando continuidade, a gente vai inserir agora um componente visual aí na nossa oferta. Então bora lá inserir uma imagem aqui para dentro do nosso componente de oferta. Vamos voltar aqui até o nosso menu principal, vamos até imagem, clicar em imagem e vamos soltar aqui embaixo uma imagem. Muito bacana. Vamos escolher aqui imagem. A imagem que a gente vai utilizar é essa imagem aqui. Beleza. Temos aqui o componente de imagem. Agora a gente vai querer inserir mais componentes de título. Então abaixo dessa imagem, a gente volta aqui no menu principal. Eu vou querer inserir mais um título. Então eu venho aqui, insiro mais um título. Eu vou querer centralizar esse título também. Vou trocar aqui a tag HTML de H2 para H3, um pouco menor. Vou aqui na aba estilo, vou trocar também aqui a cor. E aqui na tipografia, pessoal, vou fazer um efeito diferente.
Eu venho aqui em tipografia, na decoração, eu vou deixar taxado, que é essa linha aqui no meio, né? Atualizar. Vou inserir mais um componente de texto aqui, né, o nosso título. Volto aqui no menu principal, vou até aqui, insiro mais um componente de texto, vai ser por 12 vezes. Eu volto, vou centralizar e vou alterar aqui o estilo na aba estilo, para deixar ele preto. Vou alterar mais um componente de texto, volto aqui, vai ser o nosso valor, de fato, é o valor do produto. Vou centralizar esse produto. Vou aqui em estilo, e aqui eu vou alterar, pessoal, a cor dele, e também vou alterar o tamanho na tipografia aqui, vou alterar ele para 55, 55, esse é o tamanho, alterando aqui para 55. Beleza. Agora, pessoal, eu tenho mais um componente para botar aí, que é a Call to Action mesmo para efetuar a compra. E qual é a Call to Action para compra? É o nosso botão. Para fazer isso, eu não vou criar o botão do zero, eu vou vir aqui duplicar esse botão, vou arrastar ele aqui para baixo. Opa. Bacana, ele está aqui já, o nosso botão. E está feito aqui o nosso componente de oferta, tá? Muito bacana aqui o nosso componente de oferta, porém eu vou querer fazer algumas alterações aqui. Eu vou voltar aqui na coluna e vou querer deixar ele mais aproximado, né? Eu vou esmagar um pouco aqui o conteúdo dessa coluna. Para fazer isso, eu vou vir aqui em avançado na coluna e vou botar um padding de todos os lados de 100. Note que aqui ele já ficou mais legal, né? Ele já ficou mais aproximado, já está ficando com cara de conteúdo mesmo. E aqui na direita eu vou querer dar um espaçamento também. Vou querer dar um espaçamento de 10. Opa, desvincular aqui. Bacana. Vou dar uma margenzinha aqui do lado. E eu também vou querer alterar as bordas. Para alterar as bordas, eu volto aqui em estilo. Tem uma seção aqui, um submenu borda e o arredondamento. Eu vou levar ele aqui para 60. Legal, quero bem redondinho aqui. Muito bacana, né, pessoal? E tá feito aqui o nosso componente de oferta. Vocês notaram aí que deu um certo trabalho para fazer esse componente, né? E eu vou precisar criar um novo componente quase exato como esse, só que com um conteúdo diferente. E para poder fazer isso, eu não vou criar ele do zero. Eu vou vir aqui na coluna e vou duplicar essa coluna inteira. Note que aqui ele perdeu um pouco do estilo, está bem esmagado, só que quando eu excluir essa coluna, note que aqui ele já vai ficar bem legal. Tem uma coisa só que tem que acertar na coluna, então eu venho aqui nessa coluna, venho em avançado, e aqui ao invés de ser 10 na direita, vai ser 10 na esquerda. Então bacana, né, pessoal? Agora a gente vem aqui e altera o conteúdo. E tá pronto aqui o nosso componente de oferta, muito bonito, né, pessoal? Bem bacana aqui, com vários componentes. Já tem a nossa call to action aqui para o link de checkout, né? Para a gente poder alterar o link de checkout, basta a gente clicar aqui em cima do botão. O botão, ele já possui aqui uma seção de link, que é onde a gente geralmente vai botar aí o link de checkout, né? O link da compra aí do produto. Então tá aqui feito, tá quase feita aqui a nossa página com todos os componentes. Agora a gente vai para finalizar, a gente vai criar um footer, que é ali a seção do rodapé, né? A última seção aí do seu site para deixar mais bonito. Geralmente a gente usa para botar uns contatos, deixar uma login ali. Então bora construir. Para construir essa seção, a gente vem aqui e insere uma seção com uma coluna somente. A gente vai querer alterar aqui a cor do fundo da seção. Para fazer isso, a gente vem aqui em estilo, na aba estilo. O tipo de fundo clássico, a gente vai alterar a cor de fundo. Eu quero que fique com essa cor mesmo. Aqui no meio, eu vou querer inserir uma seção interna com duas colunas. Aqui na coluna da direita, eu vou inserir uma imagem, que vai ser a imagem da nossa logo, a logo do rodapé. Para alterar essa imagem, eu venho aqui em escolher imagem, vou escolher essa imagem aqui, vou inserir e pronto. Eu vou querer alinhar essa imagem à direita, para que ela fique lá no canto da coluna. Isso mesmo, para que ela fique alinhada aqui.
E aqui desse lado, eu vou inserir um título do tipo parágrafo. Alterei aqui, botei o número de contato, vou vir aqui em estilo, na cor de fundo, vou alterar para preto, vou duplicar e aqui embaixo eu vou botar o nosso e-mail. Muito bacana aí, né, pessoal? Ficou muito legal a nossa página. Finalizamos a nossa página. Eu vou dar um espaçamento nessa seção, não achei que ficou legal. Venho aqui, espaçamento. Na espaçamento superior vou dar 50 e aqui 50 no inferior também, para dar um espaçamento legal. Muito bacana ficou aí a nossa landing page de vendas, né, pessoal? Vamos lá recapitular o que a gente fez, né? A gente criou a primeira seção aqui com uma call to action, né? Logo aqui embaixo a gente criou uma seção que separa aí, né, uma seção de destaque. Aqui a gente criou uma seção com os componentes aqui visuais, bem legal também. Aqui a gente fez um compara, né? A gente comparou aqui. Aqui embaixo a gente criou um botão, uma call to action, né? Uma outra seção de destaque aqui, escolha o seu pacote abaixo. Aqui a nossa seção de vendas, né, totalmente customizada aí, né? Lembrando que o Elementor e outros pacotes aí de widgets de terceiro, eles já disponibilizam aí esse elemento, né, esse componente aí de oferta já pré-pronto, pré-definido para a gente só trocar o conteúdo. Aqui a gente acabou fazendo do zero para você ter mais habilidade em desenvolver os seus próprios componentes. E logo aqui embaixo a gente criou o nosso rodapé com o nosso contato. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem o seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito para ver mais conteúdos como esse. Até a próxima!